Simplesmente de conhecer, de ouvir. Mas a partir desse encontro você conhece porque tem um contato com Ele. Como já disse, eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Mas hoje eu conheço o Senhor porque eu criei um relacionamento com Ele. Paulo conhecia as Escrituras, mas não conhecia o Senhor das Escrituras. Mas como todo mundo sabe, Paulo vai e fica em uma casa, numa pousada, e Deus manda ir alguém até Paulo, para que Paulo pudesse voltar a enxergar. E uma coisa que quando ele volta a enxergar, ele começa a procurar fazer a vontade e o querer do Senhor. E ele tem várias viagens missionárias. E um dos lugares que ele foi em Corinto. E quando ele vai em Corinto, ele estabelece naquele lugar uma congregação para louvar, adorar e exaltar o nome do Senhor. E quando nós lemos sobre a igreja de Corinto, era uma igreja que tinha pessoas que eram muito usadas por Deus em revelação, em profecia, em visão e assim por diante. Só que Paulo observa e vê a necessidade de conversar com eles por causa de algumas coisas que estavam acontecendo. Porque mesmo sendo uma igreja forte, mesmo sendo uma igreja usada em profecia, em mistérios, em milagres, tinha a necessidade de algumas coisas serem mudadas naquele lugar. Tinham as suas falhas, os seus erros e os seus pecados. E Paulo, vendo essa necessidade, ele pega e mais uma vez decide falar com a igreja de Corinto. E o que me chama a atenção aqui é que Paulo ele diz algo simples, onde todos nós conhecemos de cor e salteado, onde ele fala que todas as coisas me são lícitas. O que ele está falando? Eu posso fazer tudo o que eu quero. Eu posso fazer tudo o que me der na telha. Eu posso fazer e suprir todas as minhas necessidades. Porém, nem tudo me convém. Aí ele diz, mas todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E quando a gente lê a Bíblia, a gente observa alguns detalhes, porque todo mundo sabe o que pode fazer. Melhor que isso, as pessoas sabem o que não se pode fazer. Sabemos que não pode roubar, que não pode matar, que não pode ter inveja, assim por diante. Todo mundo sabe. Está de cor e salteado na cabeça de todo mundo, irmão, não. Porém, o que Paulo está dizendo aqui é que tem coisas que são lícitas, que não nos convém. Por quê? Porque quando nós falamos daquilo que não é lícito, nós já sabemos que não podemos fazer, que não podemos seguir certos caminhos, porque não nos convém. Mas e quando falamos daquilo que nos é lícito, que nós podemos fazer, mas que na verdade no final não nos faz bem? Dá até um nó na cabeça, né? Como que é algo que eu posso fazer, que me é lícito, mas não me faz bem? Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos
que o lugar e o foco principal é Jesus. Qual é a ordenança que ele deixou? A ordenança que Jesus deixou foi amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. A primeira regra é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas tem momentos em nossas vidas que nós começamos a deixar a Deus de lado e às vezes nem percebemos. Começamos a deixar aquilo que nos convém, que é amar o Senhor acima de todas as coisas, de lado, e começamos a deixar outras coisas assumir este papel. Porque quando nós observamos, não tem problema de você trabalhar, não tem problema em você conquistar, lutar para aquilo que você deseja. Não tem problema de você ter um filho, ter uma filha, um marido, uma esposa. Não tem problema de você ter um namorado, uma namorada, não. Nada disso é ilícito. Mas o problema é quando nós deixamos isso assumir um papel ou um local onde não é de direito. Onde não é o local onde deve estar. Por quê? Porque quando nós começamos a deixar essas coisas assumir o local que não é, nós começamos a se afastar de Deus. Nós começamos a deixar um pouquinho Deus de lado. E aí, eu lembro de algo que eu trouxe aqui na igreja falando sobre o livro de Isaías. Que quando nós começamos a deixar o local que é do Senhor, nós começamos a ter perdas. Nós começamos a deixar de orar. Nós começamos a deixar de ler a Bíblia. Nós começamos a deixar de se consagrar. Nós começamos de andar, paramos de andar no local que é seguro, para começarmos a andar naquilo que nos convém, naquilo que nós queremos fazer. Mas o mais interessante é que Deus sempre está de braços abertos. Para quê? Para que quando você se afastar e perceber que o único caminho e o único local que tem é o Senhor, você possa voltar e se aproximar dele novamente. Deus sempre está de braços abertos. Para quê? Para que quando você perceber que não há outro lugar senão a casa do Senhor, Ele esteja lá para te abraçar. Você observa a passagem do filho pródigo. Ele tinha casa, ele tinha alimento, ele tinha segurança, ele tinha um pai do lado dele, ele tinha pessoas para trabalhar para ele. Mas ele para por um momento e começa a observar o que tinha lá fora. E eu faço a pergunta: é pecado observar o que tem lá fora? Não. O pecado é quando você deseja o que tem lá fora mais do que o que tem aqui dentro. Glória a Deus. E foi isso que o filho pródigo fez. Ele chega para o pai, abre e fala: pai, eu quero ir embora, me dá a minha parte. Pai, eu não quero mais ficar aqui não. Eu quero ir conhecer o mundo. E o pai olha para ele, dá a parte dele e ele sai. Só que quando ele sai, ele já não está mais no local seguro. Ele já não tem vestes limpas. Ele já não tem alimento que ele tinha em casa. Ele já não tem pessoas ao redor dele como tinha em casa. E acima de tudo, ele não tem ao pai ao lado dele para guiá-lo. E quando ele vai, ele começa a perder tudo o que ele levou. Ele começa a perder tudo o que o pai deu para ele.
E quando ele percebe que ele não tem nada, e quando ele percebe que ele perdeu tudo, que ele está trabalhando, cuidando de porcos, que vem na mente dele a vontade de comer aquilo que os porcos comiam, ele fala: peraí, eu me afastei, eu errei, eu falhei, mas eu ainda tenho um pai. Glória a Deus. Aleluia. Se pelo menos como empregado meu pai me aceitar, Aleluia. eu tenho um lugar para voltar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele sai, larga os porcos, deixa a bolota e volta até a casa do pai. Aleluia. Qual é a primeira reação quando alguém larga tudo? Os demais olham e falam: o que? Ele está voltando? Para que ele está voltando? Ele já gastou metade do dinheiro, ele já gastou metade da herança, ele já perdeu tudo. Olha como é que está sujo, olha como é que está imundo. Mas o pai, no mesmo instante que vê o filho, ele sai correndo e abraça o filho, para que o filho entenda que não importa se está sujo, se está mal cheio, se está cheirando mal, se está limpo, ou se está alto, ou se é feio, se é bonito, se está machucado ou não, se está ferido ou não. O Senhor, ele corre para abraçar, para falar: filho, volta para casa, porque aqui é o lugar que eu posso cuidar de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que sem perceber, nós fazemos igual o filho pródigo. Nós deixamos de conversar com o pai. Nós deixamos de falar com o pai. Sem perceber, nós começamos a se afastar do pai. E começamos a ir embora para que as nossas vontades sejam supridas. Mas quando nós se afastamos, igual o filho pródigo, eu fico imaginando todo dia aquele pai chegando, sentando na varanda e olhando: cadê meu filho? Aleluia. Ele foi para longe, mas eu sei que ele vai voltar. Aleluia. Ele deixou de orar, mas eu sei que ele vai orar de novo. Aleluia. Ele deixou de louvar, mas eu sei que ele vai louvar. Ele começou a ir embora, se afastar, porque não entendeu o meu cuidado por ele, mas ele vai voltar, porque aqui é a casa dele, aqui é o lugar dele, aqui tem tudo que ele precisa e que ele necessita. Aleluia. Glória a Deus. É isso que Paulo estava querendo dizer para aquele povo de Corinto. Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem andar por onde vocês quiserem andar, porém tem um detalhe: nem tudo vai fazer bem para vocês. Nem tudo o que é formoso aos olhos Glória a Deus. vai fazer bem para vocês. Eu entendo e eu vejo Paulo querendo dizer para eles: olha, igreja, eu preciso que vocês entendam que o pecado é até gostoso para a carne, que muitas coisas que acontecem faz até bem para a carne, mas estar ao lado do Pai, Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. seguir as ordens e os mandamentos daquele que te chamou, que te escolheu, Aleluia. não dá para explicar. Aleluia. Irmãos, Obrigado, Jesus. Aleluia. Deus, ele tem umas maneiras de trabalhar que nós não entendemos. Mas o que? Mas ele cuida da gente em detalhes. Aleluia. Ele cuida da gente de maneira que não se dá para explicar. Por quê? Porque ele tem tudo para te dar. Ele tem tudo Aleluia. para fazer. Verdade. Glória a Deus. Vamos, eu quero terminar já.
Mas eu quero que você entenda que não existe outro lugar melhor do que se não estar na casa do Pai. Aleluia. Não existe outro lugar melhor do que se não estar ouvindo a voz do Pai. Porque Ele tem um cuidado e um amor pela minha vida e pela sua vida que não se pode explicar. Tem hora que não entendemos, tem hora que não compreendemos, tem hora que não é do nosso jeito, mas o jeito dele é melhor. Sabe por quê? Porque quando nós tentamos o nosso jeito, nós falhamos, erramos e quebramos a cara como o filho pródigo. Mas quando nós ouvimos a voz do Pai, a voz de Deus, Ele começa a trabalhar e cuidar de nós de uma maneira que nós olhamos e falamos: eu pensei que não ia dar certo, mas o Senhor é quem está nos guiando. Deixa o Pai te guiar. Deixa o Pai te dar aquilo que é necessário. Deixa o Pai te dar aquilo que você precisa. E enquanto isso, a única coisa que você tem que fazer é: Pai, eu estou aqui de novo, Senhor. Pai, eu estou aqui de novo, faz o teu querer, faz a tua vontade. Senhor, eu sei que os meus pensamentos são falhos, que a minha vontade é falha, mas Senhor, cumpre o teu querer sobre a minha vida, faz o teu querer sobre a minha vida. Por quê? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Oh, Jesus. Tem hora que nós paramos para pensar igual José, pastor. Mas Senhor, o Senhor me deu um sonho grande, olha onde eu estou como escravo. O Senhor me deu um sonho grande, olha onde eu estou dentro de uma prisão. Senhor, o Senhor me deu um sonho grande, olha onde eu estou, aqui não tem ninguém, não bate sol, eu não consigo enxergar nada, a única coisa que eu vejo é que eu estou sozinho. Mas o detalhe é que daqui a pouco Deus pega e fala: José, está na hora de eu realizar o que eu te prometi. José, até agora você caminhou e não entendeu que eu precisava te trazer para o Egito. Mas José, eu quero te mostrar que eu te trouxe para o Egito para mim realizar o sonho que eu dei para você. Talvez a situação esteja tão difícil, tão complicada, que você falou: Senhor, olha eu aqui sozinho. Senhor, olha eu aqui de novo. Senhor, escuta a minha voz, escuta o meu clamor. Senhor, será que o Senhor não está me vendo? Mas a única coisa que o Pai está falando é: filho, chega mais perto. Aleluia. A única coisa que o Pai está falando é: filho, se aproxima mais. A única coisa que o Pai está falando é: filho, deixa essas coisas de lado e me coloca no centro. E me coloca no lugar a qual é meu por direito. Deixa eu cuidar da tua vida. Deixa eu cuidar do teu caminhar, do teu vestir, do teu deitar, do teu falar. Por quê? Porque quando eu fizer isso, tudo vai se tornar diferente. Tudo vai ser diferente. Aquilo que não era para dar certo, eu vou mostrar que vai dar certo, porque eu que vou estar cuidando. Aquilo que parece ser desespero, que parece ser uma tempestade, eu vou mostrar que eu estou dentro do barco, que não é uma tempestade, é só uma brisa que está batendo no seu barco. Mas deixa eu me aproximar de você. Me chama para perto. A única coisa que o Senhor quer, a única coisa que Ele quer é cuidar das nossas vidas. E a gente tem o costume de falar: mas irmão Daniel, essa palavra não é para mim.
Mas eu todo dia preciso e necessito do cuidado do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Todo dia eu preciso que Ele mostre para mim qual é o caminho que eu devo andar. É verdade. Aleluia. Por quê? Porque a minha visão é limitada. Os meus pensamentos são limitados. Mas o que o Senhor tem e quer vai muito mais além do que nós pedimos, pensamos ou sonhamos. O que o Senhor enxerga vai muito mais além do que a nossa visão. Eu quero orar para terminar. Uma coisa que eu falei aqui sem perceber, nós vamos deixando a vontade do Senhor de lado. Irmão Daniel, eu preciso trabalhar para cuidar da minha casa. Irmão Daniel, eu preciso estudar. Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Mas quando nós deixamos o Pai de lado, nós padecemos. Eu ouvi um pregador uma vez falando que ele leu um livro. E o livro contava uma história de um pai que trabalhava duro para cuidar da casa. E todo dia, pastor, quando o pai ia chegar, o filho já estava na porta para receber o pai. Era outro dia de trabalho, o pai chegando e o filho já estava na porta para receber o pai. E o filho falou: pai, eu queria um videogame. Tem problema em ter um videogame? Não tem. E o pai falou: tá bom, filho. E o pai continuou trabalhando e todo dia passava-se essa semana, os meses, e o filho estava lá na porta para receber o pai. Aí o pai olhou e falou: meu filho tá bom, tá obediente, tá perto de mim. Eu vou dar o que ele quer. E o pai foi lá e deu um videogame pro filho. No outro dia, o pai chega no trabalho. O filho não estava na porta, estava na sala jogando videogame. O outro dia, o pai chega no trabalho. O filho não foi receber de novo, estava na sala jogando videogame. Passou a semana, os meses, e o filho não estava mais recebendo o pai. Ele estava na sala toda vez que o pai chegava jogando videogame. E tinha hora que o pai chegava na sala e falava: filho! E o filho não respondia. Filho, o pai chegou! E o filho não respondia, estava concentrado no videogame. Aí o pai falou: eu vou ter que fazer algo que eu não queria. Vai lá e tomou o videogame do filho. O filho, sem entender, foi perguntar para o pai: pai, o senhor tomou o videogame? O pai falou: filho, todo dia, antes de eu te dar o videogame, você tinha um tempo para mim. Mas depois que eu te dei aquilo que você pediu, você começou a me deixar de lado. Temos que tomar cuidado para não deixarmos o videogame tomar o espaço que é do pai. O que é o videogame? O videogame pode ser um filho, o videogame pode ser uma esposa, pode ser um marido, o videogame pode ser um carro, o videogame pode ser uma casa, o videogame pode ser qualquer coisa que tira você de perto do pai. O pai está chegando em casa hoje falando: filho, cheguei. Vamos lá? Fica de pé. Põe a mão no seu coração. Jesus, o Senhor é aquele que conhece o íntimo, o profundo, o interior.
Jesus, o Senhor é aquele que conhece as nossas necessidades. Ó Pai, não nos permita, Senhor, se afastar de Ti. Mas, meu Pai, que a cada dia nós possamos se aproximar mais e mais de Ti. Que a cada dia nós possamos ouvir a Tua voz mais e mais. Que a cada dia nós possamos ter um momento de ouvir a Tua voz, de ler a Tua palavra, de dobrar os nossos joelhos e falar com aquele que é nosso Pai, com aquele que nos guarda, com aquele que nos guia, com aquele que nos fortalece. Senhor, não nos permita, ó Pai, tirar o Senhor do local que é de direito, Pai, mas que todo momento o Senhor nos ensine a colocar o Senhor como principal dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração. Senhor, somos limitados no pensar, no ver, no agir, mas os planos do Senhor é maior, Senhor. Cuida da nossa casa, cuida da nossa vida, cuida do nosso coração, Pai, e faz aquilo que lhe apraz, meu Pai, porque a Tua vontade, Senhor, mesmo que nós não entendemos hoje, temos que saber que é boa, perfeita e agradável, e que o Senhor pode cumpri-la em nossas vidas. Posição de ser abençoado. Se Deus é por nós, eu tudo posso. Que o grande amor de Deus, o amor de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todo sempre. Quantos pode dizer amém?